Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez e hoje vamos continuar com a nossa aula sobre MMC e MDC, né? Então a gente viu aqui ó, que a gente já tinha estudado o MMC, que é o menor múltiplo comum, e começou a estudar na aula anterior o MDC, que é o máximo divisor comum. A gente viu que a diferença entre eles na forma de calcular é bem pequena. É basicamente o que acontece no final, tá? Então agora nessa aula eu vou fazer um exemplo bem simples, onde eu faço só o MMC de um número, de dois números, entre dois números. Aqui eu faço o MDC desses mesmos dois números que eu usar aqui e depois vou fazer os dois em uma continha só. E mostrar a vocês como é tão simples você às vezes fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Que um não vai atrapalhar o outro, já que um faz praticamente o que o outro faz, tá? Então vamos observar. Aqui eu vou colocar dois números simples, vou colocar o número deixa eu pensar aqui, vou botar o número 40. Vou tirar o MMC entre 40 e o número 50, tá? Aqui eu vou botar o MMC entre o número 40, o MDC na verdade, e o número 50, tá? Ou seja, eu vou fazer as duas continhas e depois eu faço as duas juntas, tá bom? Então vamos lá, ó. Tirando o MMC primeiro de 40 e 50, eu vou pensar o seguinte, os dois são pares, eu começo a dividir por 2. Lembra que eu só posso ir aumentando os números aqui na divisão, conforme o anterior não consegue mais dividir, tá? E a gente sempre começa pelo 2. Então 40 dividido por 2 eu vou ter quanto? 20. 50 dividido por 2 eu vou ter 25. Quando apenas um dos números ainda divide por 2, eu continuo. Então aqui o 20 é par, ó, mesmo que o 25 não seja, eu consigo dividir por 2. Então 20 dividido por 2, eu vou ter quanto? Vou ter o número 10. 25 dividido por 2 não vai dar, então eu vou repetir. O 10 ainda é par, eu ainda continuo a dividir por 2. Então 10 dividido por 2 vai dar 5. 25 dividido por 2 não dá, eu repito. Então vamos lá, o próximo número primo depois do 2 é o 3, mas vamos prestar atenção se a gente vai conseguir usar o 3. 5 está na tábua de 3? Não, então não vai dar para usar aqui. 25 está na tábua de 3? Não está, não vai dar para usar aqui. E se a gente usar o método da divisão de 3, ó, a soma dos algarismos, 2 mais 5 dá 7, 7 também não está na tábua de 3, logo nenhum desses números divide por 3. Como nenhum desses números divide por 3, eu não vou nem colocar o 3 aqui, vou para o próximo número primo, que é quem? Que é o número 5. E o número 5 diz o seguinte, que quando todo número que termina em 5 ou em 0 é divisível por 5, então aqui ó, tá ótimo. Números terminados em 5 e número terminado em 5. Então aqui a gente continua dividindo, ó. 5 dividido por 5 vai dar 1. 25 dividido por 5 vai dar 5. Então, continuando a divisão, quando chega em 1 a gente sabe que acabou. Vou por 5 novamente. Repito 1. E 5 dividido por 5 dá 1. Chega aqui embaixo, acaba. Agora eu vou tirar o MMC, certo? MMC. E no MMC vamos ter o seguinte, ó, vamos multiplicar todo mundo. Lembra que é o MMC, não é o MDC. Então, ó, 2 vezes 2, 4. Pode armar uma continha, fazer um rascunho, tá, gente? Pode fazer, ficar à vontade. Se quiser colocar a multiplicação aqui embaixo, não tem problema. O importante é só achar o resultado dessa multiplicação. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5 vai dar 40. 40 vezes 5 vai dar 200. Então, ó, 200 é meu MMC, ou seja, é meu mínimo múltiplo comum entre o número 40 e 50. Agora a gente vai fazer com o mesmo número, só que a gente agora vai trabalhar o quê? O MDC. Mas a gente lembra que essa parte desse cálculo é tudo igual, né? O que muda é o final. Mas para praticar, vamos fazer mais uma vez, tá? Só que eu vou fazer um pouquinho mais rápido. 40 dividido por 2 dá 20, vai dar os mesmos números, né? 50 dividido por 2 vai dar 25. Então, aqui, como tem um número par, eu continuo por 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. 25 dividido por 2 não dá, porque é um número ímpar, então eu só repito ele, não é isso? 10 ainda é par, então eu continuo por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. 25 dividido por 5 não vai dar, eu repito. Lembrando que 25 e 5, 5 e 25 não dá para dividir por 3, porque não estão na tabela de 3. Mesmo que eu use a técnica da soma dos algarismos, né? Que é 2 mais 5 dá 7. Verifiquei que 7 não está na tabela de 3, logo nenhum deles dividem por 3. Então eu vou para o próximo número primo,
que é 5. Já expliquei porque o 4 não é um número primo, né? Porque ele não se divide somente por ele mesmo e por 1, ele divide também por outros números. Então, voltando para cá, 5 dividido por 5 vai dar 1. Eu sei que quando chega em 1 acabou. 25 dividido por 5 dá 5. E aqui, se eu dividir por 5, vai ser 1 dividido por 5. 1 dividido por 5 vai dar 1, na verdade, porque aqui quando chega em 1 acaba. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Tá? Cheguei nessa parte, acabei. Mas só que agora eu quero o MDC. Lembram que o MDC é diferente do MMC. O MDC, vamos lá, para revisar, vai circular apenas os números que conseguem dividir os números que conseguem dividir ao mesmo tempo, todos os números da mesma linha. Então, ó, 40 foi dividido por 2, foi. 50 foi dividido por 2, foi. Circula, tá? 2 dividiu 20, dividiu, mas não dividiu 25. Aqui repetiu, então para. Vai para a próxima, não circula. 10 dividido por 2, dividiu, deu 5. 25 dividiu por 2, não, repetiu, então não circula. 5 dividiu por 5, dividiu. 25 dividiu por 5, dividiu. Opa, esse número também, assim como esse, dividiu todos ao mesmo tempo. E 1 dividido por 5, não, porque 1 já tinha acabado. E o 5 dividido por 5 deu 1. Mas esse aqui não consegui dividir todos porque 1 já tinha acabado. Então, eu tenho quais são os números que eu tenho aqui? 2 vezes 5. E quanto é 2 vezes 5? 10. Então, 10 é meu MDC. Então, vejam bem, eu tenho a mesma continha, onde nessa mesma continha eu tenho o MMC entre 40 e 20, e meu MMC deu 200. E tem um MDC entre 40 e 50, 40 e 20 não, perdão, pessoal, 40 e 50. Entre 40 e 50, e meu MDC deu 10. Então, percebam que numa mesma continha, eu consigo achar o MMC e o MDC. Lembrando, MMC é menor múltiplo comum e o MDC é máximo divisor comum, tá certo? Então, na aula de hoje a gente vai ficar por aqui, mas eu vou fazer um exemplo na aula posterior de como a gente fazer isso tudo numa continha só. Vocês vão ver que parece estranho, mas vai ficar bem simples, bem simples. E uma vez aprendido, você não esquece mais, porque é praticamente a mesma coisa, apenas com detalhe final. O que é interessante aqui nessa aula, eu acho que eu vou colocar o exemplo nessa aula, pessoal, para ficar tudo juntinho, tá? Vocês aguardem um pouco. Eu vou afastar um pouquinho aqui e vou usar essa mesma continha, tá bom? Deixa eu pegar aqui o meu papel. Então vamos lá, eu vou usar a mesma coisa. Olha que interessante agora. Eu vou ter o MMC e o MDC em uma mesma continha. Vou usar até os mesmos números ali, que é para a gente se basear no mesmo exemplo. Ó. A gente tirou o MMC e o MDC entre 40 e 50, não foi isso? Então vamos lá continuar, fazer isso de novo. 40 dividido por 2 vai ser 20. 50 dividido por 2 vai dar 25. 20 dividido por 2 vai dar 10. 25 dividido por 2 não dá, então repete. Como tem um número par, repete, né? Então 10 dividido por 2, repete não, continua dividindo. 10 dividido por 2 dá 5. 25 dividido por 2 não dá, então repete. Nesse caso aqui, nenhum número é par, então não vai dividir por 2. A gente já sabe que a gente já fez essa continha duas vezes, que não divide por 3, certo? Se não divide por 3, então eu vou para o próximo número primo, que é 5, tá bom? Então vamos lá, ó. 5 dividido por 5 vai dar 1. A gente sabe que acaba quando chega assim. E 25 dividido por 5 dá 5, tá? Então, aqui, ó, a gente continua dividindo por 5, porque ao menos um número ainda vai dividir. 1 dividido por 5, repete, porque não dá. 5 dividido por 5 dá 1, e a gente sabe que acabou. Então, ó, numa mesma continha vamos fazer tudo, tá? O MMC, o MMC e o MDC. Para o MMC, ó, vou botar aqui, ó, MMC, menor múltiplo comum, a gente tem que multiplicar todo mundo, não é isso? Para esse aqui, ó, para o MMC, vou até botar assim, círculo e quadrado. Para o MMC, eu tenho que multiplicar todo mundo. Então, vamos lá. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 5 dá 200. Tá? Aí, agora, já no MDC, eu vou circular apenas, vou botar até aqui, ó. MDC. Eu vou circular apenas os números que conseguiram dividir
todos os números da mesma linha ao mesmo tempo. Foi esse 2, porque 40 dividido por 2 deu 20, 50 dividido por 2 deu 25. Aqui, esse 2 dividiu este, mas não dividiu esse. Esse 2 dividiu este, mas não dividiu este. Mas esse 5 dividiu este e dividiu este. E este 5 só dividiu este. Então, os números que conseguiram dividir todos ao mesmo tempo foi o 2 e o 5. E eu multiplicando 2 vezes 5, eu vou ter que número 10. Então, ó, numa única continha, eu consegui tirar meu MDC e meu MMC, ou seja, lembrando, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Tá vendo, pessoal, que numa conta só a gente consegue fazer as duas coisas? Na próxima aula a gente vai começar a interpretar o que quer dizer máximo divisor comum, porque a gente está operando, fazendo a continha, mas pode ser que não fique tão claro para vocês o porquê a gente está fazendo isso e o que isso quer dizer. Certo? Da mesma forma o MDC, a gente está operando, está fazendo, mas pode ser que você não fique muito claro na prática o que isso quer dizer, ou seja, onde isso é usado. Então, na próxima aula a gente vai mexer com essa parte não só do cálculo, mas a gente vai prestar atenção em como explicar o que é o MDC e o que é o MMC, ou seja, onde você usa de fato, tá bom? Então, pessoal, deixo um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Espero que vocês, mesmo aqui no papel, estejam entendendo. Coloca aí embaixo se vocês estão conseguindo entender a aula assim no papel, dessa forma também, tá? Se vocês estiverem entendendo, diga aí, professor, entendi, tá ok, tá bom? Porque essas próximas aulas eu não vou conseguir usar o quadro, tá certo? Abração, fiquem com Deus, até mais, pessoal.